Olá, focadinhos e focadões! Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para mais uma aula dessa reta final para o FRJ. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o assunto Excel. Para quem não me conhecia, está chegando agora, eu sou o professor Leonardo Vasconcelos. Me siga lá nas minhas redes sociais. Basta seguir lá pelo Instagram. Então, bora lá para as questões para não perder muito tempo. Questão de item número 1. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão. Está aqui a planilha. A célula C1 contém, essa célula daqui, contém a função igual a 1 igual B1. E a célula D1 contém a função igual exato a 1,B1. Alterando o conteúdo da célula A1 e B1 para a imagem apresentada a seguir, o resultado das células C1 e D1 também se alteram. Por exemplo, aqui, botou alfa, bravo, ficou tudo falso. Por quê? A função igual a 1B1, ele verifica se o conteúdo dessa célula é idêntico a essa, é igual a essa. Olha, para isso, vou te explicar uma coisa. Números é fácil. Se o número for igual, acabou. Letras, ele não vai fazer diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, ele vai considerar letras iguais, indiferente se é maiúsculo ou minúsculo. Texto. A função do exato tem que estar exatamente tudo igual, sem nenhuma diferença. Beleza? Então, já entendemos como é a função e como ela funciona. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta o conteúdo que deve ser inserido em A1, B1, respectivamente, para que o resultado da célula C1, D1 seja, respectivamente, verdadeiro e falso. Então, eu preciso encontrar um verdadeiro e um falso. Questão letra alfa, 10/01/2022. E vai mostrar 10 de janeiro de 2022. Ele tem que mostrar verdadeiro e falso. Vamos ver? Ele vai mostrar o quê? Falso e falso. Por quê? Porque ele não vai identificar esse número sendo igual a esse texto. Ele entende aquilo ali como um texto, apesar de ser uma data também. Então, não vai retornar, vai estar falso e falso. 10% e 0,1 é diferente para ele também, vai mostrar falso e falso. Se tivesse igual 10% sido digitado, aí sim, porque igual 10%, ele vai fazer o cálculo e vai sair como 0,1. Mas só 10%, não. A mesma coisa na letra C. Se tivesse igual a 1/2, ele faria o cálculo e daria o resultado de 0,5. Mas 1/2 sozinho, ele não vai entender aquilo ali como igual. Maria e Maria está exatamente igual. Então, ele mostraria verdadeiro, verdadeiro. Também não é nossa resposta. Então, a resposta correta ficou com a letra eco. João e João, não importa se está com letra maiúscula ou letra minúscula, nesse primeiro mostra verdadeiro, já no segundo mostra falso, verdadeiro e falso, do jeito que a questão queria. Então, gabarito, letra eco. Próxima questão, função Cont+C. A planilha a seguir foi elaborada no Microsoft Excel em sua configuração padrão. O valor exibido na célula C1, após ser preenchida com igual Cont+C, vamos lá, vamos aprender essa função novamente. Quem não lembra dela, igual Cont+C, vai ter uma matriz, intervalo, conjunto de células, ponto e vírgula, e uma condição. Essa condição, lembrar que tem que ser sempre escrito entre aspas. Condição sempre entre aspas. Então, qual é a condição que está aparecendo aqui? Deixa eu ajeitar aqui, ficou meio feio. Pronto, qual é a condição? Tem que ser maior que a letra C. Tem que ser maior que a letra C. Essa é a condição. Quem é o intervalo? Marca lá o A1,
marca lá o B6, aqui, ó, A1, B6, essa é minha matriz, intervalo, conjunto de valores. Quem é maior que A1? Toda e qualquer letra a partir da letra delta. Toda e qualquer letra a partir da letra delta. Só não é a letra A, B e C. Então, basta agora contar. Isso aí que faz a função conte. Conte serve para contar. Conte C, contar com uma condição. Então, como eu vou contar? Ó, letra alfa, não vou contar. Eco, 1. Delta, 2. Charlie, não. Alfa, não. Eco, 3. Bravo, não. Charlie, não. Eco, 4. Bravo, não. Delta, 5. Alfa, não. Então, ele contou tudo que foi letra delta, eco, só delta e eco, não é isso? Isso. Só tem a letra A, B, C, D e E. Ele contou todas elas e encontrou um total de 5. Marca lá o gabarito, letra eco. Próxima questão, questão 3. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão. Está aqui a planilha. Para evitar criar fórmulas, o usuário selecionou rapidamente algumas células na planilha para ver o resultado da média e soma na barra de status. Então, quando você seleciona células, aqui ó, tem uma célula selecionada, outra célula, outra célula, outra célula, outra célula, ele mostra o que na barra de fórmulas? A sua média, a sua soma e também vai mostrar a contagem de células selecionadas. Apesar de eu estar vendo 4 células ali, ele está indicando que tem 6 selecionadas. Você pode ver até que tem mais alguma selecionada para lá. Ó. Essa aqui também está selecionada, está marcado ali, mas deve ter outra aí marcada em algum lugar. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, não, tá certo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Meia dúzia, contagem, 6, média e soma. Se você fizer essa média e soma, vai dar esse número certinho. Para evitar criar fórmulas, ele selecionou. Assinale a alternativa que contém a tecla que foi utilizada em conjunto com o clique principal do mouse para conseguir selecionar células não adjacentes. Não adjacentes seriam células aleatórias, de qualquer maneira. Para selecionar de maneira aleatória, a gente usa a tecla Ctrl. Se eu quisesse selecionar células sequenciais, células adjacentes, seria o Shift. A tecla logotipo do Windows abre o menu do Windows, menu iniciar. Tecla Tab, ele passaria para outra célula. E F11, ele botaria em tela cheia, dependendo do programa. Então, o gabarito aí é o Ctrl. Ctrl serve para selecionar de maneira não adjacentes, de maneira aleatória. Próxima questão. Em uma planilha do Microsoft Excel, qual fórmula poderia ser inserida na célula 10 que fosse calculada a soma dos valores maiores que 10? Tem uma condição, ó. Não é qualquer número, são só os números maiores que 10. De um intervalo de células contínua na célula A1 e terminando no A9. A1 até A9. A primeira coisa que você tem é isso. Vai de A1 até A9. Você já tem isso. Outra coisa que você já tem é o seguinte. Eu vou fazer uma soma. Soma. Tem uma condição. Soma C. A função soma C, ele vai somar um intervalo de células, caso, ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula. Caso o critério, lembrando que critério é entre aspas, for aceito. Ele vai somar o intervalo caso o critério seja aceito. Então, logo de cara, eu já poderia eliminar a soma e o C aqui dentro, somar ponto valores e pararia aí. Agora, só tem que saber se é 2 pontos ou ponto e vírgula. Como eu falei aqui, ó, vai de A1 até A9. Já posso dizer que é 2 pontos, porque um ponto e vírgula significa e, uma célula e outra.
o 2 pontos significa até. Uma célula até outra. Gabarito, letra eco. Muito tranquila a questão quando a gente sabe para que serve cada função. Próxima questão, questão de número 5. Assinar a alternativa que corresponde ao Microsoft Excel 2016, a função utilizada para contar, função cont. A partir de um conjunto de células, também chamado de intervalo, a quantidade de números. Ah, então é para contar números. Continuum. Continuum. A função conte.num, e eu coloco um intervalo de células, ela vai contar uma quantidade de números. Continuum, conta a quantidade de números. Conte valores, conta células preenchidas, não importa com o que. Ela vai contar células preenchidas. Contar vazio, conta células vazias. Conte-se, ele conta com uma condição. A gente já viu isso na questão anterior, a condição tem que vir entre aspas. Conte 6, ele conta com mais de uma condição. Como ele vai fazer? Vai ter no conte 6, ele vai ter o quê? Ele vai ter um intervalo, um critério, intervalo, um critério, intervalo, um critério. Quantos intervalos e critérios você quiser colocar. E ele só vai contar se eu obedecer todos os intervalos e critérios colocados. Então, isso aí é o conte 6. Próxima questão. A planilha abaixo foi criada na última versão do Excel do pacote Microsoft Office 2019, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em F10, F11 e F12 e F13, foram inseridas expressões para determinar o menor valor de todas as cotações da empresa, SG1, SG2, SG3, para cada um usando o mínimo. Então, se eu vou usar para o mínimo, seria a função mínimo. Para a célula F11, que é essa daqui, ó, eu vou usar o mínimo de C11, 2 pontos, E11. Por quê? Que é o mínimo entre esses valores daqui. Já poderia eliminar a letra alfa, já poderia eliminar a letra Charlie. E posso dizer uma coisa? Esse E aqui na frente da letra, na frente da coluna, não existe. Eu até poderia eliminar isso aqui antes. Então, já sei que o gabarito vai ser a letra bravo. Tá? Porque esse E aqui, ó, não existe antes de uma letra, antes do número. Se eu quero transformar em referência absoluta, tem que usar o cifrão. E esse 3 pontos aqui não existe na versão 2019. O máximo que eu poderia usar era ponto, ponto, ou 2 pontos, que é a mesma coisa. Isso aqui é igual a isso, tanto faz, tá? Então, já tem a gabarito, a letra Charlie, mas a letra Bravo, desculpa, mas vamos continuar vendo ali. Na G10, foi inserida uma expressão usando a função C, para mostrar que quem venceu o item álcool gel. Então, é aqui, ó, que ele está falando, usando uma referência absoluta. Em seguida, a expressão foi copiada para o G11, G12, G13. Então, ele quer saber em G12. Então, ele não quer saber nessa. Ele quer saber como ficou a expressão aqui, ó, G12. Aqui. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar função C, que é uma função condicional, comparar o valor de F12
12, que é a célula que está lá com o valor mínimo, verificar se ela é igual à célula C12. Então, ele vai verificar se é igual a esse. Se for igual, ele vai mostrar que resultado? Esse aqui, ó. Mas essa célula não pode ser alterada, por isso que ela entra com cifrão. Cifrão C9, por isso que ela entra com cifrão. Porque eu vou fixar, essa aqui nunca vai ser alterada. Aí, eu resolvi o problema para verificar se esse é igual a esse, mas eu ainda tenho outro problema. Eu tenho que abrir um outro C para verificar agora se esse mesmo F12 for igual a essa segunda célula aqui, ó, que é o D12. Se for igual, eu vou mostrar quem? O D9, mas o D9 não pode ser alterado. Por isso que eu vou botar cifrão D, cifrão 9. E aí, se não for nem essa, com certeza vai ser a terceira. Então, eu posso botar direto cifrão E9. Cifrão E, cifrão 9, para fixar o valor e mostrar isso, caso não seja a primeira e a segunda. Beleza? Então, tá aí respondendo porque deu a letra bravo. Ele verifica se o valor de menor cotação é igual ao valor da coluna C. Se for, mostra o nome do fornecedor da C. Se não, ele verifica se é igual à coluna D. Se for, mostra o nome do fornecedor da coluna D. Se não for nem da C nem da D, como só tem 3 alternativas, vai ser a coluna E. Próxima questão. A planilha abaixo foi criada no Excel 2019, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em C11, foi inserida a expressão igual a C, abre parênteses, B7 igual a 99, ponto e vírgula, C7, C6. Ele quer o resultado disso. Então, vamos ver quem é B7. Vamos resolver quem é B7. B7, o valor é 66. 66 é igual a 99? Falso. Se é falso, o resultado está após o segundo ponto e vírgula. O resultado vai ser, então, C6, que é a palavra Zé Garoto. Logo de cara, eu destravo, jogo fora a alfa e a Charlie. Mas, professor, por que deu ali? Porque a função C, ela vai ter um teste lógico, o primeiro ponto e vírgula, um valor C verdadeiro, um segundo ponto e vírgula e um valor C falso. Caso o teste lógico dê verdadeiro, vai aparecer o que está logo após o primeiro ponto e vírgula, valor C verdadeiro. Caso o teste lógico dê falso, vai aparecer o que está logo após o segundo ponto e vírgula, valor C falso. Nesse caso, ele viu que 66 é falso, não é igual a 99, por isso que mostrou C6, e o valor de C6 a gente viu aqui que é Zé Garoto. Outra expressão que ele quer a expressão que foi inserida em C12. C12, ele diz que foi inserida uma expressão, C12 foi inserida uma expressão para calcular a média aritmética entre todos esses números. A função que calcula a média é média mesmo. Começa em A10 e vai até A13. Então, eu já poderia eliminar alguma coisa? Sim, já posso eliminar, porque a média tem que ser utilizado o 2 pontos, e aqui eu tenho ponto e vírgula. Já eliminei. Lembrando que eu já poderia ter eliminado a alfa e a bravo antes por causa desses 3 pontos que não existem na versão 2019. E agora, sobrou a última alternativa. Na C13 foi inserida a expressão que soma. Função que soma é soma. Soma dois números mostrados em A10 e A13. Somente A10, ponto e vírgula,
a 13. Somente esses dois. Por isso que eu uso ponto e vírgula. Gabarito, letra delta. Então é bom que você conheça cada fórmula, cada função que pode estar sendo cobrado no seu concurso. É muito comum cair fórmula e função em questões de Excel. Próxima questão. Olha só, eu vou pegar direto pela alternativa. Não pode ser isso. Por quê? Porque não tem o igual. Não pode ser isso. Por quê? Porque não tem igual. Já eliminei 2 de 5. Toda fórmula ou função começa com igual. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó. Ele quer calcular a média aritmética de um intervalo contínuo começando em C4 e C8. Então, tem que ter o tal dos 2 pontos, começando em C4 e terminando em C8. Tem que ter isso. Então, já poderia liberar e riscar a letra bravo e a eco, e o gabarito seria a delta. Calcular a média, a função é média. Começa em C4 e termina, vai até C8. Se ele falasse que fosse só C4 e C8, aí sim seria o ponto e vírgula. Próxima questão. Com base nos dados do aplicativo do Microsoft Excel em português, abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. A função do mínimo vai trazer o menor valor, começando em B1, está aqui, terminando em C2, até aqui, pegando esse número. Quem é o menor valor? 11. Já resolvi esse primeiro problema. Vezes, o asterisco é o sinal de vezes. Continuum serve para contar a quantidade de números. Só que começa agora em A2 e vai até C2. São só essas 3 células. Todas são números, então dá 3. 3 células, 3 números, 3. Resolvi esse outro problema aqui. Mais, máximo é o maior valor. E agora, quem é o intervalo? Começa em A1, vai até B2. É esse conjunto de valores. Quem é o maior valor? Opa, 44. Pronto, sabendo que a fórmula e função deve ser escrita dessa maneira e calculando esses resultados, agora matemática pura, aritmética. 11 vezes 3, 33 mais 44. 33 mais 44, encontramos o valor de 77 e o gabarito é a letra delta. Pessoal, função, você primeiro resolve todas as funções, para depois resolver a aritmética. Lembrando que eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, para depois resolver uma função, e toda a função precede um parênteses, depois eu resolvo porcentagem, depois exponenciação, depois eu resolvo multiplicação ou divisão, depois eu somo ou subtraio, depois eu concateno para, por último, verificar a lógica, se é maior, maior igual, menor, menor igual, diferente ou igual. Então, esses aí são os símbolos que eu tenho que resolver de cima para baixo, começando primeiro por dentro do parênteses, para depois resolver para fora do parênteses. Gabarito 77. Próxima questão do Microsoft Excel 2010. Quando todas as células estão visíveis, o título da coluna aparece que antecede a coluna AA. Ele quer saber o título da coluna que antecede a coluna AA. Para isso, você tem que saber que as colunas elas são letradas. A, B, C, até a letra Z. E depois da letra Z, começa com 2 letras, AA, AB, até quando chegar o ZZ. Depois começa com 3 letras, A, até a última coluna no Excel, que é o XFD. Gabarito, então, a que antecede o AA é a coluna Z. Só bastava saber a ordem das colunas: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Depois começa AA, AB, AC, AD, AE. É muito comum ser perguntado nomes de coluna. Então, memorize aí. São as letras do alfabeto. E quando chega na letra Z, começa com 2 letras, AA, e aí a gente vai girando a letra A, B, C, D,
o segundo A, o último, né? Quando chegar no AZ, vira B. E aí eu giro de novo. A, B, C, D. Depois C, A, B, C, D e por aí vai. Questão de número 11. No que diz respeito ao uso dos recursos do aplicativo Calc da suíte LibreOffice, versão 7.0.0.3, em português, observe as planilhas Arante 1, que está aqui na letra A, e Arante 2, que está aqui na letra B. Pode ver aqui, ó, o nome Arante 1, Arante 2. Nas planilhas foram realizados os procedimentos descritos a seguir. Vamos ver. Antes de você continuar lendo, vendo qual, para você não se perder, ele quer o valor de E7, E9 de Arante 1 e E11 de Arante 1. E a expressão, né, de Arante e é o valor de F6 de Arante 2. Então, só preciso saber que é E7. Ele quer saber o valor disso. Quer saber o valor disso aqui, E9, que é a expressão que foi inserida aqui. E também quer o valor de F6 da Arante 2, que é isso aqui. Então, é esses os valores que ele deseja. No E7, foi inserida essa expressão. Vamos calcular logo? Aqui nessa expressão, ele quer calcular o quê? A soma dessa e essa. Lembrando que o ponto e vírgula é o E. De A7, coluna A, linha 7, e A11. Coluna A, linha 11. Então, 37 mais 13, 50. Já eliminei essa, já eliminei essa. Depois, ele quer saber o valor de E9. Em E9 foi inserida essa expressão. A conte C vai contar se uma condição for atendida. Qual é a condição? Maior ou igual a 21. Aonde ele vai verificar isso? De A7 até A11. Nesse conjunto de células, ele vai verificar se é maior ou igual a 21. Contar. 1 é. 2 é. 3 é. Aqui não, aqui não. Então, já vi que são 3. Eu já poderia eliminar mais uma resposta. Já verifiquei que maior ou igual a 21 existem 3. Agora, vamos lá, vamos continuar. Ele quer a expressão que foi inserida em E11. A expressão calcula a média aritmética. A função que calcula a média aritmética é média. Abre parênteses, o conjunto de células, que começa em A7 e vai até A11. Eu já poderia eliminar MED, porque MED calcula a mediana. E já cheguei ao gabarito, sem precisar saber a última. Porém, como a gente está falando do calc, e aqui ó, ele diz que no Arante 2, em F6, foi inserida uma função que transfere o valor de A11 de Arante 1 para essa célula. O que eu tenho que botar? É o nome da célula, Arante, underline 1, ponto, e a célula. Desculpa, é o nome da planilha, ponto, célula. Nome da planilha, ponto, célula. Ah, professor, mas tem o cifrão. Ele quis fixar para não mudar o nome da planilha. Então, eu posso usar o cifrão sem problema nenhum. Não era obrigatório. Cuidado que se fosse no Excel, não é ponto. No Excel seria com uma exclamação. No Calc é ponto. Então, só por saber disso, no Calc, eu já poderia ter eliminado logo de início a B e a eco. Só disso. Porque isso ali não existe no Excel. Desculpa, não existe no Calc. Só existe no Excel. E aí eu poderia eliminar essa daqui, porque eu já sei que não é mediana, e sim média. Então, não é média. Pronto. Resolvido também de outra maneira. Existem várias maneiras. Você escolhe a melhor para começar. Próxima questão, questão de número 12.
Assinale a alternativa que apresenta uma função válida para o software LibreOffice Calc, versão 6.0.0.1, x64PTBR, funcionando no sistema operacional Windows 7 em português. Então, ele quer saber o nome de uma função válida. A rend não existe. Existiria a red. A red é para arredondar. Into não existe. Existe a função int. Retorna o número inteiro. Arp não existe. Sei nem o que ele quis dizer aí. Count não existe. Existem várias cont. Cont.num, cont.valores, cont.c, contar.valores. Então, a função que calcula o cosseno, letra eco, é a função cos. Assim como a gente tem a função que calcula tangente, tan, que calcula o seno, sen, calcula o cotangente, cot. Tá? Então, temos várias funções aritméticas que podem ser utilizadas, várias funções matemáticas podem ser utilizadas, e o nome da expressão, o nome da função, geralmente é o nome do que a gente quer que ela faça. 13. Analise a planilha do LibreOffice Calc 7.1.6, versão em português. Considerando que no intervalo de C3 e C5, receberam uma cópia da fórmula e do formato da célula C2. Então, esse conjunto recebeu uma cópia do que tiver ali. Para calcular o percentual da população em cada estado, o percentual é esse valor dividido por esse valor que está na célula E2. E o conteúdo da célula C2 deverá ser. Então, já posso marcar que é a letra bravo? Não, calma aí, espera. Não foi copiado para baixo, eu não mudei de linha. Se eu mudei de linha, eu tenho que fixar a linha da onde eu quero que não mude. Esse valor não pode mudar. Então, o gabarito é igual B2 barra E cifrão 2. Por que E cifrão 2? Porque eu tenho que fixar a linha, tá vendo que está mudando de linha quando eu copio? Então, eu tenho que colocar absoluto o valor da linha, pelo menos. Poderia até colocar a coluna, não é obrigatório, mas poderia, sem problema nenhum, não traria nenhum prejuízo. E essa daqui, por que eu não fixei nessa? Porque eu quero que cada vez que eu mude a cópia para a linha de baixo, mude a linha também. Gabarito, então, é a letra Tchá. Questão de número 14. Considere uma planilha LibreOffice Calc na qual as células A1, A2, A3 e A4 contêm, respectivamente, os valores 10, 20, 30 e 40. Então, ó, coluna A, 1, 2, 3, 4, tem os valores 10, 20, 30, 40. Desenha a planilha, fica às vezes muito mais fácil de entender o que ele está falando. Nas células B1, B2, B3, B4, B5, contém respectivamente os valores 100. Deixa eu desenhar isso aqui melhor. 100, 200, 300, 400. Pronto, desenhei como ele está falando. Na célula F1, não estou nem vendo essa célula, está lá para o lado de lá, F1. Foi digitada a fórmula igual a soma de A1, 2 pontos, D4. Se eu tivesse que fazer a soma, eu somaria todos esses valores aqui, ó. Dá 4 com 3, 7, 1.000, 1.100. Se eu tivesse que calcular, o valor seria 1.100 desse F1. Porém, ele diz que F1 foi copiado e colado na célula G2. Quando acontece isso, eu tenho que calcular quantas linhas eu mudei uma linha, quantas colunas eu mudei uma coluna. E somar isso em cada linha e coluna. Então, eu tenho que somar 1 na coluna A, 1 na linha
1. 1 na coluna D, 1 na linha 4. E verificar como vai ficar a função depois. Soma não muda. A vai virar B, 1 vira 2, 2 pontos não muda. D vira E, 4 vira 5. Pronto. Assim vai ficar em G2. G2 vai conter isso aqui. Nenhuma outra célula está preenchida, então só está preenchido F1, F1, G2 e as colunas A e B até a linha 4. Dá-lhe o valor de G2. Então ele quer saber o valor disso aqui, dessa função. Sabendo que começa em B2, vai até E. E está antes de F, tá vendo? Está antes. Tem o C, o D, vai antes. Começa em B2. B2. Então começa onde? Começa aqui, ó, coluna B, linha 2. Começa aqui. E vai até aqui, ó, antes da letra F, até a letra E. Finge que é até aí. Linha 5. Linha 5 até uma linha que eu não estou vendo. Quanto vai dar o resultado? Qual valor será exibido? Então, como as outras estão vazias, é a soma somente dessas 3 células aqui, ó, que dá 900. Você pode marcar aí gabarito, letra Charlie. Professor, mas por que? Eu não entendi 900. Porque quando eu copiei de F1 para G2, houve essa mudança, uma na coluna, uma na linha. Então eu somei, ó, estava aqui, ó, copiei para cá, uma coluna depois uma linha embaixo, uma coluna depois uma linha embaixo. Então meu intervalo passa a ser outro intervalo. Tudo bem? Para quem não tinha visto, deixa eu sair da frente, porque você está atrapalhando aí. Pronto. Então, eu, quando copiei de F1 para G2, eu mudei 1 na coluna, 1 na linha. Então, aqui, ó, somando 1 na origem, A vai virar B, 1 vai virar 2, delta vai virar E, 4 vai virar 5. Olhando esse intervalo dentro da minha planilha, gabarito é 900. Próxima questão. Analise a tabela a seguir editada no LibreOffice Calc. O efeito aglutinador obtido na primeira coluna decorre de uma operação de aglutinador. Primeira coluna, aglutinador. Juntou, agrupou, mesclar células. Eu posso mesclar células. Lembra que a gente viu uma questão igualzinha lá no Writer, igualzinha no Word? Também poderia ser no Excel. Mesclar células serve para juntar, aglutinar, unir, agrupar uma ou mais células. Agrupar não existe. Formas é para inserir linhas, é para inserir setas, para inserir quadrados, triângulos. Formatar células. Eu posso mudar cor, borda, fonte, quebra de texto automaticamente. Se o texto for maior que a largura da coluna, ele quebra aumentando a altura e colocando todo o texto dentro da planilha. Pessoal, chegamos ao fim dessa aula focada no edital, a melhor forma de estudar. Para quem não me conhecia, eu sou o professor Leonardo Vasconcelos e quer ser um servidor da maior e melhor universidade do Brasil. Estude com quem mais aprova, estude com focar, tá? Fique com Deus, um beijo para vocês, nos encontramos numa próxima aula. Tchau, tchau!